Olá, seguimos o projeto Eleições 2022, Eleições Cidadãs na nossa Vale TV. Nessa semana recebendo os candidatos a deputado estadual e federal na região da nossa Vale TV. Recebo agora a candidata a deputado estadual, Gabriel Dias. Seja muito bem-vindo, uma honra te receber. Obrigado, Rodrigo. Obrigado pela oportunidade. É um prazer estar aqui na Vale TV e parabenizar pela iniciativa de chamar os candidatos para a gente poder falar um pouco sobre os nossos projetos, sobre essa caminhada que a gente tem agora, porque é um desafio muito grande uma candidatura a deputado, tanto estadual quanto federal. Então, parabéns para a Vale TV pela iniciativa. Gabriel, candidato, tempo para te apresentar tua trajetória pessoal e profissional. Bom, eu sou o Gabriel Dias, sou advogado, casado com a Tatiane, sou pai de 3 guris, ainda muito novinhos. Iniciei na política muito cedo, mas não tive aquela experiência. Tive, mas não muito dentro do movimento estudantil. Depois a gente iniciou já como advogado, né, auxiliando alguns partidos políticos. Tive uma experiência como diretor-geral da Câmara de Vereadores de São Leopoldo, quando administrei 12 milhões no ano de 2014, sem nenhum apontamento. Fui concursado também na Prefeitura de São Leopoldo. Depois deixei o concurso público para somente advogar e então fiquei advogando e ingressei na política daí para ser candidato. Estou vereador, né, de São Leopoldo desde 2020 e desde então venho fazendo um trabalho muito forte na cidade de São Leopoldo, como um vereador de oposição propositiva, né, aquela oposição que vê o que é melhor para a cidade, não olha para a questão somente do partido ou das pessoas, mas foca no problema a ser resolvido. E tive uma atuação muito forte no início do ano passado, quando impedi o prefeito de São Leopoldo de comprar um carro em meio à pandemia. Depois pude enviar esse recurso para o hospital da minha cidade. Depois ainda articulei emendas para o hospital da minha cidade. Também fui o vereador que lutou muito contra o maior aumento de IPTU da nossa região, que em São Leopoldo foi 22% no ano e 17% no outro. E também segui uma luta contra privilégios políticos, que eu travei desde o início do meu mandato, quando votei contra o meu próprio aumento de salário lá na Câmara de Vereadores de São Leopoldo. Então, eu já venho numa caminhada entre iniciativa privada e serviço público de alguns anos, né? Eu continuo advogado, defendo que a gente não pode depender da política para sobreviver, porque senão a gente perde a autonomia para fazer a política. Então eu defendo muito isso e tenho as minhas pautas contra aumento de imposto, contra privilégios para políticos, e a gente agora está nessa luta então para ter uma cadeira na Assembleia Legislativa do Estado. Candidato, por que ser candidato a deputado estadual e como tu está enxergando o Rio Grande do Sul em 2022? Bom, nesse cenário do Rio Grande do Sul que a gente veio no último governo estadual, numa recuperação, numa tentativa de recuperar as contas do Estado, a gente sabe que há um problema gigantesco dos estados com a União e a gente não consegue sair dessa bola de neve. A gente entendeu que também faltava ter representação do Vale dos Sinos. A gente tem algumas representações, mas ainda falta, e a gente perde muito, principalmente São Leopoldo, Portão, algumas outras cidades. Novo Hamburgo tem representação, mas acaba não sendo uma frente ampla o suficiente para os interesses da região. Eu sempre dou o maior exemplo atual da necessidade de ter mais um deputado, pelo menos de São Leopoldo, é a obra dessa BR-116, que infelizmente parou, porque foi para a Assembleia a votação, deu empate na votação, e o presidente da Assembleia, por até indicação do prefeito de São Leopoldo no Twitter, dizendo que não queria recursos estaduais em obras federais, votou contra. Acabou que se nós tivéssemos um deputado a mais representando os interesses do Vale dos Sinos, daria 26 a 25 na Assembleia, teríamos a conclusão dessa obra importantíssima, complexo BR-116, Charlau, Novo Hamburgo, que tiraria todo esse transtorno que dá o engarrafamento. Para ver a necessidade que, às vezes, um deputado representando a região faz a diferença lá na frente, e isso é resultado prático, né? Porque se tivéssemos ganhado essa votação, em 90 a 120 dias, estaríamos pronto, pelo menos, ali a primeira parte da ponte da BR-116. E hoje a gente ficou só com o engarrafamento e sem os recursos necessários. Candidato, te convido que tu fale das tuas principais bandeiras e propostas para um eventual mandato. Sim. O nosso mandato na Assembleia Legislativa ele vai dar seguimento a um trabalho que a gente já começou a fazer na Câmara de Vereadores de São Leopoldo. Como eu disse antes, essas bandeiras
de ser contra privilégios políticos, contra mau uso do dinheiro público e principalmente contra aumento de salário de político, esses privilégios, isso é a continuação. E isso não é promessa, porque já faço na Câmara de Vereadores de São Leopoldo. O que a gente quer é ampliar esse trabalho, bem como o trabalho que eu faço de fiscalização. Em São Leopoldo, eu fui o vereador que mais fiscalizou unidades de saúde, UPA, hospital, fiz dossiês sobre contratos não cumpridos na área da saúde, onde a gente paga para ter 3 médicos e 2 pediatras em unidades de saúde e não é cumprido, mas o valor é pago integralmente. E é esse tipo de trabalho que eu quero fazer agora a nível estadual. Mas o mais importante, eu tenho dito por onde passo, é a representação, porque São Leopoldo acabou se tornando uma ilha política em meio ao Vale dos Sinos e região metropolitana. Canoas tem deputado, Esteio, Sapucaia, Novo Hamburgo, Lomba Grande, Campo Bom, 2 Irmãos e São Leopoldo não tem. Acho que a gente fortalecendo, formando uma bancada na Assembleia que vai representar os interesses do Vale dos Sinos, a gente vai ganhar muito com isso. Vai sair, vai deixar de ser uma ilha e vai ganhar força para as pautas que forem interessantes para a nossa região, a gente defender lá. Por isso que a gente está nessa luta e a gente espera poder contribuir, até porque a região do Vale dos Sinos é muito importante para o desenvolvimento econômico e social do nosso estado. Candidato, eu preparei algumas perguntas que estamos fazendo a todos os candidatos a deputado estadual da mesma forma. Tuas considerações sobre esses 4 temas. Banrisul. Bom, o Banrisul é um patrimônio que nós temos hoje do nosso estado. Muito se discute sobre privatização ou não do Banrisul, sobre a utilização do Banrisul. Ontem teve um debate onde os governadores trataram muito sobre esse tema. Eu acho que o Banrisul exerce uma função estratégica para o nosso estado, mas ele precisa exercer mais a fundo essa função estratégica. Os dados dizem que hoje o banco que mais contribui para o nosso agronegócio não é o Banrisul, é o Sicredi. Então a gente precisa fazer com que o Banrisul volte a ser o banco do agronegócio para o desenvolvimento do Rio Grande do Sul. Eu, como deputado, tenho minha posição ainda da forma como é hoje, um banco que dá lucro para o estado. Um banco que hoje ele tem toda uma prática da iniciativa privada na sua gestão. Eu hoje, se tivesse que votar, não votaria pela privatização. Por quê? Porque hoje ele dá lucro para o estado e serve como um braço do estado para fomentar lá no interior, lá no final do estado, onde ninguém chega, onde não tem uma agência dos outros 5 grandes bancos, tem uma do Banrisul. Então a gente ainda precisa do banco público para que ele exerça essa atividade. Agora, se for um banco que não exerça essa atividade e um banco que sirva para ser cabide de emprego, aí eu acho que não precisamos ter, tem que ser mesmo passado para a iniciativa privada. Hoje seria contra uma privatização do Banrisul. Corsã. A Corsã é meio que a gente está discutindo aquela questão da vaca morta, porque já foi aprovada a privatização da Corsã e agora tem os pedaços dela que vão sendo regularizados. Acho que a Corsã exerce, assim como o banco, um papel estratégico para o nosso estado, só que ele ainda é mais importante, porque aonde chega a água é vida, né? Então a gente precisa ter em todos os lugares. O que tem que haver aqui no estado é que as agências regulatórias fiscalizem se as empresas que vão pegar o serviço, que serão as concessionárias, irão colocar o mesmo serviço lá no final, porque é óbvio que num estado tão grande, com 497 municípios, vai ter local que o serviço de água não vai dar lucro. Mas a gente precisa que a agência regulamente e fiscalize que vai chegar lá também, porque não pode ser simplesmente um interesse econômico, ainda mais um serviço como a água. Infelizmente, eu não tenho como mais votar a questão da privatização da Corsã, mas a gente sabe que haviam também muitos problemas na gestão dela. Existiam pessoas ganhando muito acima do teto constitucional dentro da Corsã, pessoas há muito tempo lá dentro da estrutura administrativa da Corsã, isso gera um passivo, isso é falta de dinheiro depois lá para a ponta para o serviço que deveria ser melhor prestado. Agora que já foi decidido isso, o que a gente pode fazer é, como legislador, fiscalizar. Ficar fiscalizando a concessionária do serviço público, e eu falo com muita tranquilidade, porque como vereador eu fiz a lei em São Leopoldo que regulamenta os fios, então que também a empresa concessionária de energia elétrica, ela tem também deveres, assim como a Corsã vai ter deveres
as empresas que assumirem a Corsã vão ter deveres. E cabe daí ao Poder Legislativo fiscalizar, como fiz em São Leopoldo, fazendo a lei dos fios, que determina que a concessionária regularize e limpe aquela bagunça dos fios que hoje existem em quase os 497 municípios do nosso estado. Pedágios, especialmente o pedágio da RS 118. Esse pedágio é muito clara a minha posição contrária, principalmente porque foram quase 30, 40 anos de recursos e esforços públicos para que a gente tivesse uma rodovia de qualidade e hoje está quase toda concluída, para agora a gente dar para a iniciativa privada ter lucro em cima de todo esse esforço que foi feito por diversos governadores. Eu sempre digo que a RS 118 é o retrato de que, se a gente focar só em partidos, a gente acaba vendo que não tem muita diferença, porque todos os partidos passaram pelo governo do estado nesses 30 anos. Todos. Foi Olívio, Rigoto, Ieda, Tarso e agora terminou com Eduardo Leite. Então, a gente viu que, às vezes, não importa muito a gente pensar em ideologia, partido, mas sim resolver o problema. E ali, necessariamente, eu acho que não pode haver, principalmente porque é uma rodovia que ela corta cidades ao meio. Então, ela vai acabar atrapalhando a questão de mobilidade urbana também e gerando um custo para o morador da cidade que é muito complicado. Candidato, dívida do Estado. Esse é um tema que a gente vai enfrentar na Assembleia Legislativa. A gente acabou de aderir ao regime de recuperação fiscal e há muitas críticas. Eu sou advogado, a OAB já se manifestou contrária à adesão ao regime de recuperação fiscal, mas eu acho que a gente tem que esclarecer alguns pontos. Primeiro é que, praticamente, ou era aderir ao regime de recuperação fiscal, ou entrar numa briga judicial ad eternum que a gente não tem muito como ganhar essa luta, né? Ou esperar para que algum dia entre algum presidente e algum Congresso Nacional que queira mudar o pacto federativo para a gente começar a rediscutir essa dívida. Porque é óbvio que se a gente botar o valor nominal de dívida, nós já pagamos 2, 3 vezes essa dívida e ainda devemos quase 10 vezes o que pegamos. Acontece que, juridicamente, eu sou obrigado, eu não consigo desassociar o político do advogado. Então, eu sou obrigado a dizer que talvez tenha sido o único caminho para o Estado desafogar suas contas públicas, recuperar sua capacidade de investimento, porque nós estávamos praticamente sem nenhuma capacidade de investimento. E a gente tem que dar o braço a torcer que, nesses últimos 4 anos, recuperamos. Fizemos estradas, acesso asfáltico em mais de 30 municípios que não tinham, recuperamos muito hospitais que começaram a ganhar reformas. Tudo isso foi também pela repactuação, então pela adesão ao regime de recuperação fiscal. Não é a solução ideal, óbvio que não é, mas às vezes a gente tem que fazer o possível do momento para tentar no futuro chegar no mundo ideal. Então, se estiver na Assembleia Legislativa, nesse momento, como está posto, a gente podendo economizar 19 bilhões dentro de 4 anos aderindo ao regime, nesse caso eu seria favorável, porque não vejo outra alternativa a não ser que a gente rediscuta o Pacto Federativo, e aí é uma matéria, uma pauta para Executivo da União e Câmara dos Deputados. Candidato, nós temos ainda 11 minutos para que tu possas fazer tuas considerações finais, tua saudação final e teu pedido de voto. Use à vontade esse tempo. Bom, Rodrigo, muito obrigado. Eu quero dizer para todos os telespectadores que a gente está numa caminhada longa, que foram quase 50 dias agora de campanha, agora faltam 4 dias, mas a gente espera que tenha conseguido tocar o coração das pessoas, porque chega da gente sempre falar e fazer aquela política de sempre que não mostra resultados. Eu, quando chego na casa das pessoas, eu digo sempre o seguinte: político que já tem mandato, como eu já tenho, primeiro, antes de te pedir o voto novamente, ele tem que dizer o que já fez, não o que vai fazer. Por isso que eu conto sempre a minha história nesse 1 ano e meio como vereador. Aprovei 6 projetos de lei, impedi o prefeito de comprar um carro em meio à pandemia, quando faltava oxigênio nos hospitais, e depois esse dinheiro, esse recurso, consegui enviar para o hospital da minha cidade, consegui uma emenda parlamentar para a minha cidade no valor de R$150 mil, lutei contra aumento abusivo de imposto, lutei contra aumento de salário de político,
estou lutando atualmente contra a burocratização dos imóveis na cidade de São Leopoldo, porque querem fazer com que criar um conselho onde o imóvel que seja antigo da cidade tenha que fazer toda uma burocracia. Luto contra a burocracia para a gente ter mais liberdade econômica, para que a gente ajude as pessoas a poder empreender agora que estamos saindo de uma pandemia, as pessoas tenham liberdade para poder empreender, gerar emprego, gerar renda, mas principalmente, Rodrigo, a minha luta é para que o Vale dos Sinos, São Leopoldo, Novo Hamburgo e a nossa região dos vales tenha representação na Assembleia Legislativa. Nós não podemos mais ser uma ilha política que não dialoga com o governo do Estado. Nós precisamos ter lá o seu representante, que fique lá dizendo para o governador: São Leopoldo precisa de um hospital melhor, precisa de mais recursos, precisa ser repactuado o Hospital Centenário. Não pode mais não ter um representante para quando surgir uma votação importante como da BR-116, a gente perca por um voto o desenvolvimento. E ter uma infraestrutura nova como a BR-116 não é simplesmente deixar de ter 1, 2 horas no engarrafamento. É competitividade para a nossa indústria, é alimento mais barato na nossa mesa, porque quanto mais tempo o alimento fica na estrada, mais caro se torna o transporte, mais caro ele é para a nossa mesa. Então, a minha luta hoje é para demonstrar para as pessoas que a gente precisa ter representantes da região. E aqui a gente tem historicamente cometido talvez um erro estratégico. A gente, quase 1/3 das pessoas, infelizmente, ou se abstêm, ou não votam, ou votam nulo. Quase o outro terço vota em candidatos do interior do estado, não vota em candidatos aqui da nossa região. E aí sobra só 1/3 desses votos para nós elegermos bancada do Vale dos Sinos, bancada da região metropolitana. Por isso que eu peço para ti, que está nos assistindo, fale com seu amigo, fale com a sua família, para aquele que pensa em não votar ou para aquele que pensa em votar em alguém de fora, diga para ele da importância que tem ter o deputado estadual daqui. Porque o deputado estadual é a tua ligação com o governo do estado. O federal é a ligação do estado com Brasília. Mas o estadual é a ligação da nossa região com o governo do estado. Por isso que eu estou nessa luta, por isso que eu quero ser o teu deputado estadual. O meu número é o 23500, para que a gente possa continuar, então, a luta contra privilégios, a luta contra o aumento de impostos lá na Assembleia Legislativa. Dia 2 de outubro, então, pediu o voto, é 23500, Gabriel Dias, deputado estadual. Obrigado, candidato. Desde já convidado para, junto conosco, estar aqui no próximo domingo, durante 15 minutos, conversando ao vivo com os nossos telespectadores e internautas. Vale TV espera ter cumprido mais um pouco do seu papel cidadão, levando à nossa comunidade informações a respeito dos candidatos a deputado estadual e federal aqui da região da Vale TV. A gente continua com os nossos debates. No próximo sábado, às 20 horas, na Estação Hamburgo Especial ao vivo. E a partir das 7 horas da manhã, a cobertura completa das eleições 2022 em todo o Vale dos Sinos, até a apuração do último voto. Eleições 2022, eleições cidadãs na nossa Vale TV.